E parece que você gosta muito do Clube Evangélico. Sim, sim. Esse tem sido um instrumento muito importante para o nosso trabalho aqui de evangelismo pessoal, aqui na nossa igreja. E nós temos treinado pessoas na igreja e de outras igrejas que têm vindo aqui para trabalhar conosco e conhecer esse instrumento. Então, mostra pra gente como você ensina. Ok. Bom, no princípio criou Deus o homem para ter com ele comunhão. E o homem no princípio tinha plena comunhão com Deus. Ele andava com Deus, vivia com Deus. Até o momento que o homem tomou a decisão de desobedecer a Deus. Então aquilo resultou numa quebra dessa comunhão plena que ele tinha com Deus. E se criou um abismo entre Deus e o homem. E o homem perdeu essa comunhão plena. E agora ele está separado da glória de Deus. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se o homem permanecer nesse estado, o resultado disso é morte eterna. Então, Deus providenciou um escape para o homem. Então, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Jesus veio para reconstruir essa comunhão entre Deus e o homem, ou seja, para ele construir uma ponte entre Deus e o homem. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso foi verdade, não é uma lenda. De fato, Jesus morreu e foi sepultado, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para cumprir esse propósito, ser a ponte entre Deus e o homem. E através dessa ponte o homem pode voltar a ter plena comunhão com Deus, a partir de uma decisão que ele toma para atravessar essa ponte, que é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Como o homem toma essa decisão e diz sim para Jesus, e ele recebe Jesus Cristo como seu Salvador, ele sai daquela condição de separar de Deus, que o levaria para a morte eterna, e volta a ter comunhão plena com Deus, e volta a ter vida com Deus, que é o que nós chamamos de vida eterna. Esse homem que aceitou a Deus e aceitou Jesus e volta a ter comunhão com Deus, ele recebe um novo coração. E ele passa a ter o coração que Deus tem, amar como Deus ama. E Deus espera que esse homem tenha 4 hábitos, e ele venha a exercitar 4 hábitos novos na sua vida. Buscar a Deus através da oração, falar com Deus. Ele não tem necessidade de mais mediadores, como se pensou outrora. Mas agora o homem pode falar direto com Deus. Ele tem livre acesso ao Pai. Ele pode ouvir a Deus e aprender de Deus através da palavra. Ele pode ter comunhão com outros crentes. Ele precisa disso para poder crescer na fé e ir pelas nações anunciando essa mensagem. Que mensagem? De que Deus criou o homem para ter com ele comunhão plena. Mas o homem desobedeceu a Deus e isso, ele perde a comunhão. Se criou um abismo entre Deus e o homem. Por isso Jesus Cristo veio, morreu por nós, para trazer de volta essa comunhão. De fato, ele morreu e foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para cumprir o propósito de ser a ponte entre Deus e o homem. E todo homem que diz sim para Jesus, ele sai da condição de condenado, volta a ter comunhão com Deus e vida eterna. E através desse novo coração que ele tem agora, ele pode falar com Deus, ouvir a Deus, ter a comunhão com outras pessoas e ir pelas nações contando essa história. Que história? Que Deus criou o homem para ter com ele comunhão plena.